Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história da matemática na Idade Média. Você sabia que nessa época surgiram os números indo-arábicos e as equações algébricas? Neste vídeo vamos explorar como a matemática se desenvolveu em diferentes regiões, além de conhecer alguns dos principais nomes e obras que marcaram essa época. Fique ligado e não perca esse vídeo incrível! A Idade Média na Europa foi um período iniciado em 476 d.C., com a queda do Império Romano, e se encerrou em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Costuma ser dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Era caracterizado pela descentralização na monarquia, declínio do comércio e grande influência da Igreja. Ganhou a denominação de Idade das Trevas, por ser considerado um período de retrocesso intelectual e científico, por causa da religiosidade cristã. No entanto, em outras partes do mundo, muitos avanços e descobertas de grande valor surgiram, inclusive na matemática, com o conhecimento do Oriente sendo trazido para a Europa, deixando um legado muito importante. Veremos agora um pouco sobre esses saberes. A matemática na Índia surgiu a partir do século XIII a.C. Já se utilizavam do sistema decimal posicional por volta de 500 a.C., posteriormente levado pelos árabes para a Europa, além do zero como número de fato e os números negativos, conceitos que abriram várias possibilidades na matemática. O conhecimento abstrato da matemática indiana foi importante para a resolução de equações quadráticas. Além disso, utilizavam conhecimentos de trigonometria para resolver problemas de astronomia e auxiliar na navegação. Para se ter uma ideia, conseguiam medir a distância entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol, bem como calcular a área da superfície terrestre. Bhaskara Acharya, ou Bhaskara II, nascido em 1114, dedicou-se principalmente à matemática e astronomia. Escreveu Siddhantasiromani, que tratava sobre matemática e trigonometria na astronomia, e Lilavati, obra em poema que falava de sistemas de numeração, operações fundamentais, regra de três e outros temas, de forma lúdica. Apesar de ser conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática não foi descoberta por ele. Desde a antiguidade, utilizavam-se de métodos variados para resolver equações quadráticas. O método utilizado por Bhaskara foi criado na verdade por Siddhara. Entre os séculos XIV e XVI, funcionou a Escola de Kerala de Astronomia e Matemática, na costa do Malabar, sul da Índia. Foi fundada por Madhava de Sangamagrama, e criou vários conceitos matemáticos significativos na trigonometria. Na China, a matemática teve seu apogeu no século XIII, mas surgiu bem antes. Na dinastia Shang, por exemplo, já haviam desenvolvido um sistema decimal. Desenvolveram muitos estudos sobre aritmética, mas também de álgebra, em especial para cálculos astronômicos. No Shoupei Suanxing, antigo texto matemático chinês, consta o Teorema de Golgi, semelhante ao Teorema de Pitágoras. O triângulo de Pascal também já havia aparecido nas obras de Xu Shi, que é no século XII. Durante a dinastia Qin, muitos conhecimentos se perderam porque o primeiro imperador mandou queimar livros e fechar escolas. Mesmo assim, estudos em geometria e arquitetura precisaram ser utilizados para a construção de templos e túmulos. A matemática do Oriente Médio se inicia nos tempos da Mesopotâmia, quando eles desenvolveram um sistema de numeração na base 60 e um calendário lunar. Porém, a contribuição mais conhecida do povo árabe são os algarismos. Os números usados na Índia chegaram até o Oriente Médio. Daí, com a expansão islâmica a partir do século V, chegou até a Europa, que, dada sua origem, são chamados de indo-arábicos. Abu al-Khwarizmi, em seu livro A respeito dos cálculos com os números da Índia, apresentou os números indianos para o Ocidente.
Ele é considerado o fundador da álgebra, tendo apresentado em seu livro, Livro da Restauração e do Balanceamento, soluções para equações lineares e quadráticas. As palavras algarismo e algoritmo derivam do seu nome, bem como o termo álgebra, que vem de aljabra, uma das operações que ele usava. Na Europa Ocidental, o estudo da matemática não era tão valorizado, mas isso gradualmente se modificou. No começo da Idade Média, o Império Romano se dividiu em dois. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Bizantino, procurava preservar os conhecimentos dos estudiosos clássicos, e iniciou-se um contato com a cultura árabe, por causa da expansão do Império Muçulmano. A partir do século XII, iniciou-se um período de ressurgimento intelectual. Muitas obras foram traduzidas para o latim, seja de autores clássicos, como Elementos de Euclides, seja de estudiosos orientais. Foi dessa maneira que os algarismos indo-arábicos chegaram até a Europa. Foi também nessa época que surgiram as universidades. Esses centros de ensino possuíam como estrutura principal as artes liberais. O trivium, gramática, retórica e dialética ou lógica. O quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Leonardo Fibonacci, nascido Leonardo de Pisa, é considerado por muitos o mais importante matemático medieval. Sendo filho de um mercador que passou alguns anos na Argélia, teve muito contato com comércio e estudos matemáticos do mundo árabe. Posteriormente viajou para expandir seus conhecimentos. Sua obra mais famosa é o Liber Abassi, livro do Ábaco, onde trata dos algarismos arábicos e sua importância para a contabilidade comercial. Nesse livro também há um problema cuja solução original deu origem àquela que ficou conhecida como sequência de Fibonacci. Nela, cada termo após os dois primeiros é a soma dos dois anteriores. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a história da matemática na Idade Média. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser saber mais sobre a história de outras ciências em outras épocas e culturas, deixe nos comentários as suas sugestões. Um abraço e até a próxima!